Olá, amigos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Em Mateus 18, 15, 21 e 22, está anotado que Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Será possível vivenciarmos esse ensinamento de Jesus? Sim, será. Mas de que forma? É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com Rubens Marcon, que é vice-presidente da União Regional Espírita, 7ª Região da Federação Espírita do Paraná e trabalhador da Associação Espírita de Maringá. Amém. Olá, Rubens. Que alegria ter você conosco hoje. Olá, Ivone, que a paz nos envolva a todos, especialmente hoje aqui na gravação do programa Espiritismo Responde. Rubens, nos ensinos de Jesus, nós encontramos a misericórdia que ele vivenciou e nos ensinou a exercitar perdoando as faltas do próximo. Como que o Espiritismo nos ajuda a entender e a vivenciar este ensino? Ainda reforçando aí as suas colocações, né? São Mateus, no capítulo 5, versículo 7, nos concita a bem-aventurança, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque também obterão misericórdia, né? Ou seja, aquele que perdoa, que esquece, também será perdoado. Na doutrina espírita, ela ensina que, sendo então o nosso espírito imortal, através das comprovações de Allan Kardec, né, e que nós renascemos na Terra, muitas vezes, tantas quantas forem necessárias para a nossa evolução espiritual, no campo da intelectualidade, da moralidade, né? Então, quando nós usamos da misericórdia com as faltas do nosso semelhante, nós estaremos exercitando esse perdão, essa bem-aventurança, pois nós esquecemos o erro que o outro cometeu e o perdoamos. Isso é fundamental para a felicidade e a paz de nós aqui na Terra e depois também. E como nós devemos agir, como fazer para nos reconciliarmos com os adversários, com os nossos inimigos? Os ensinos evangélicos, né, do Evangelho de Jesus, que estão na doutrina espírita, essencialmente todos eles, nos ensina que nos reconciliarmos com o adversário é perdoar, esquecer, né, ignorar, deixar o tempo, né, abrandar as inconveniências dessas desavenças, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele ensina que na prática do perdão, como em geral na do bem, há um efeito moral e também material. Então, quando nós perdoamos, quando nós esquecemos, quando nós ignoramos a ofensa do outro, o efeito moral, diz o Evangelho, que é o exercício das nossas virtudes. Essa misericórdia, né? É esse perdão, esse esquecimento, já é uma virtude, já é um benefício que moralmente nós estamos proporcionando a nosso semelhante e que faz bem a nós também. E no âmbito da matéria, da materialidade, do nosso corpo físico, por exemplo, é exatamente a isenção de doenças físicas, ou também as doenças psicológicas, psiquiátricas, né, que precisa desse campo de auxílio na nossa mente, né? Então, a morte é interessante, Ivone, que para os espíritas, né, e consequentemente para a humanidade,
não nos livra dos inimigos. Ao morrermos, não ficamos isentos das desavenças, dos ódios, dos rancores, né? Os espíritos vingativos, inclusive, aqueles que estão muito empedernidos no mal, muitas vezes nos perseguem com o seu ódio, com o seu rancor, no além-túmulo, na vida em espírito, e também quando nós estamos reencarnados, se aproximam de nós com o objetivo sempre de devolver do seu ódio, no seu rancor, o mal que nós fizemos a eles, ou buscar a sua vingança. É bastante complexa a questão, não é, Rubens? Sim. Porque se a morte não nos livra dos inimigos, como fazer para que haja um fim nas discórdias existentes? Então, lembrando São Mateus, ainda no capítulo 5, versículo 25 e 26, ele nos recomenda ali, né, através, claro, de Jesus, reconciliarmos-nos o mais depressa possível com o nosso adversário, enquanto estamos a caminho com ele, né? Ou seja, enquanto estamos aqui na Terra, ombreando lado a lado, né? Então, quando Jesus nos recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, também tem um duplo propósito. O primeiro deles é apaziguar, evidentemente, as discórdias na vida atual, nesse momento, de nós vivermos em harmonia, vivermos bem, pacificamente, né? E o segundo aspecto é para que não se perpetue justamente essa desavença no plano espiritual e possivelmente por tantas outras existências futuras. Temos conhecimento através da doutrina espírita, dos espíritos amigos, daqueles que nos trouxeram informações através das psicografias diversas, em muitas vezes os espíritos reencarnam mais de uma vez para se reconciliar. Então, se nós tivermos a oportunidade de nos desculparmos, de nos perdoarmos enquanto estamos a caminho, como diz São Mateus, será muito benéfico a nós e ao outro também. Nós observamos na Terra a predominância do interesse pelas coisas materiais e as da espiritualidade menos atenção têm recebido. A busca do ter coisas e não de sermos melhores espiritualmente, não é? Como que se pode agir para mudar esse comportamento? Perfeitamente, Ivone. Olha, a Terra, segundo Allan Kardec recebeu dos espíritos codificadores, né, numa escala, a Terra está no segundo degrau da evolução. Primeiro, mundos primitivos, depois a Terra. Ou seja, é um local ainda muito primário, que agrega muitos espíritos imperfeitos. Então, é um mundo ainda de expiações e provas. Ou seja, esse segundo degrau nos leva muito mais às questões da materialidade ainda, né? As sensações da matéria, as emoções da matéria, do que aquelas que ficam agregadas ao nosso espírito, né? Então, muito imperfeitos predomina ainda em nosso mundo, em primeiro lugar, o ódio e o rancor, que a espiritualidade amiga nos diz que os dois males, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que os dois males da humanidade ainda é o orgulho e o egoísmo, e aí envolve. Nesse orgulho, nesse egoísmo, estão agregados esse ódio, esse rancor, essas demonstrações, diz o Evangelho, de almas sem elevação, que nós podemos observar no nosso mundo. E um segundo aspecto muito relevante é que esse esquecimento das ofensas propostas por Jesus, né, é já característico de uma alma em elevação ou elevada. Isso é muito bom entender, né? Uma alma que já está mudando comportamentos, conceitos, já está se conscientizando de algo mais profundo além da materialidade, né? E aquela que já fez, muitas já fizeram grandes progressos, então é digno de almas elevadas é o esquecimento ou o perdão. Quando nós, assim, pudermos já caminhar nesse sentido, certamente estaremos em um patamar de evolução já considerado bom, certamente, para os padrões ainda existentes na Terra. Realmente, como você colocou, né? A alma não morre e a alma do inimigo também não morre. E essa perseguição,
esse rancor, essa mágoa, continua além-túmulo, né? Desta forma, o melhor é não termos inimigos na Terra, para vivermos em paz e continuarmos bem, não é, Rubens? Certamente. A doutrina espírita, essa ciência maravilhosa, nos esclarece que, primeiro, o espírito vingativo, né, ele espera que, se ele não tem outra forma, ele espera que nós estejamos reencarnados, presos a um corpo físico, né, para nos atingir mais facilmente, porque as nossas percepções do espírito ao nosso lado, próximo de nós, são bem mais difíceis, né? Então, eles vêm nos atormentar, vêm nos ferir em nossos interesses, atingir as nossas afeições, a quem amamos, né? Quando não consegue atingir a nós mesmos, pode atingir um cônjuge, filhos, irmãos, aqueles que nós gostamos. Um segundo aspecto também interessante, nós verificamos então que a maioria dos casos de obsessão, né, dessa aproximação perturbadora, são exatamente vítimas que recebem então seus vingadores do passado. Aquele que no passado cometeu um delito muito grave e gerou ódio, rancor no seu próximo, né? Esse, então, não perdoando, vem para obsidiar, ou seja, para transformar a vida do outro, então, em um processo de perturbação, de incomodação. E aí onde entra a doutrina espírita esclarecendo, né? Mudanças de comportamento, preces, orações e a busca do perdão e do esquecimento. Então, mais um ponto ainda, esses eventos permitem Deus que ocorra, porque alguém fala, mas como Deus é tão bom, permite que essas coisas aconteçam, né? Deus permite porque é para que nós possamos sofrer a injunção do mal que nós praticamos ao outro. Na doutrina espírita, nós compreendemos que a lei de causa e efeito, né? Se eu ocasiono algo bom, o retorno é bom. Se eu ocasiono algo ruim, o retorno é ruim, né? Então, nesse momento em que o obsidiado, aquele que está sofrendo, é para compreender que o que ele ocasionou fez mal ao próximo, e ele precisa, então, compreendendo através do sofrimento, mudar o seu procedimento. E também, finalizando aí nesse contexto, Deus não permite que quem perdoa, sabe, é muito importante isso, né? Sofra qualquer vingança. Então, quando nós perdoamos, seja o que for, né, deixamos para lá, não damos relevância, deixamos o nosso coração apaziguado, se houver intenção do outro em não prejudicar e nos prejudicar, certamente Deus não vai permitir, porque eu já perdoei, já não tem mágoa, não tem ódio, não tem rancor do meu coração. Então, esse é um ponto muito importante para nós refletirmos, que se eu não mereço mais o ódio do outro, Deus não vai permitir que o ódio dele venha até mim, de forma a me perturbar na vida presente e também na vida espiritual. E a doutrina espírita nos esclarece muito sobre essa questão, não é, Rubens? Com relação a essa libertação a que você se referiu, que é um ponto muito importante. Ou seja, quando nós perdoamos, nós nos libertamos. Você poderia comentar esse mecanismo, por que ao perdoar nós nos libertamos do inimigo? Nós vivemos em espírito ligados através de um processo psíquico, né? Toda a ação que nós cometemos, seja na vida natural ou na vida do próximo, há uma correlação imediata, né? Nós nos prendemos, no sentido vulgar, ao outro, como o outro se prende a nós. Então, quando nós agimos de forma a dar ao outro um benefício, né, o outro retorna para nós, através do seu pensamento, um agradecimento, um muito obrigado, que vem através desse pensamento, que ele se materializa, vem até nós de forma benéfica, produzindo no ser espiritual, através do nosso perispírito, um bem-estar.
O oposto é verdadeiro. Se eu ofendi, agredi, xinguei, bati, machuquei, o outro sente ódio, sente raiva, né? Consequentemente, esse pensamento vem até mim da mesma forma. E aí, onde pode ocasionar doenças, pode ocasionar perturbações espirituais, essas obsessões, né? Então, o caminho correto dessa nossa vida é não levarmos e nem termos aqui na Terra mágoas, ódios, dissensões ou rancores de quem quer que seja. É muito importante essa questão, porque ao perdoar, nós saímos da sintonia, né? Nós vibramos em outra faixa. É bem o que você colocou, né? O bem gera o bem. Então, nós saímos da sintonia deste irmão com quem estamos em desavença, né? Mas é muito comum as pessoas dizerem: mas eu não consigo amar o inimigo como Jesus ensinou, né? Qual é o significado do perdão para com o inimigo? O significado do perdão, ele, como nós já, de certa forma, falamos, né? Ele é extraordinário, porque o perdão ele vai renovar, né, a relação de harmonia entre os seres, né? Porque normalmente já existia uma harmonia, ela foi quebrada por uma razão ou outra, né? Então é a recuperação dessa harmonia, dessa boa relação entre os seres, né? E também entre os seres espirituais, né? Então aí é onde nós colocamos o uso da indulgência ou da brandura, que são virtudes, né? Então o indulgente, o brando, ele ignora a ofensa do outro, ele não deixa ela penetrar na sua vida de forma a transtorná-lo, né? Então, para com semelhante, nós devemos utilizar, sempre que possível, da brandura, da indulgência, né? Para que isso nos fortaleça no esquecimento dessas ofensas. E aí, a doutrina espírita nos diz: use da oração, use da prece, né, da leitura de uma mensagem dignificadora. Isso vai nos fortalecer, vai nos ajudar a ampliar esse leque, né, para buscar esquecer e de dinamizar essa brandura, essa harmonia em nós. Nesse processo de mágoa, de rancor, né, é muito comum nós vermos apenas o mal do outro. E nós poderíamos afirmar que o mundo será melhor quando nós conseguirmos ver também o mal em nós antes de vermos no próximo, não é? A doutrina espírita nos orienta que os dois grandes males da humanidade é o orgulho, né, e o egoísmo. E o orgulho é um desses campos em que nós não aceitamos. E nós, então, queremos ser aquilo que ainda não somos, ou nos colocar no patamar que ainda não angariamos os valores, né? E Jesus foi bem claro ao dizer para nós que nós conseguimos ver um cisco no olho do nosso semelhante, no sentido de que nós conseguimos ver um pequeno defeito no nosso semelhante, mas não conseguimos ver a trave que está nos nossos olhos, os grandes defeitos que nós carregamos. As nossas viciações, seja no campo da materialidade ainda, como as drogadições que aí estão, só por exemplificar, drogas legais como tabaco, álcool e as drogas também ilícitas, bem como as nossas problemáticas na área da psicológica, do nosso pensamento, né? Então, esse orgulho é o principal ainda obstáculo ao progresso espiritual da humanidade em nosso planeta, né? Então, o homem, antes de julgar o seu próximo, ele deveria ou deve olhar-se em um espelho, né? Projetar-se para fora de si mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo é tão bonito, tão rico, que Santo Agostinho nos diz para nós fazermos um inventário, se possível diariamente, darmos uma olhada no final do dia, o que nós praticamos de bom, o que nós deixamos de praticar, o que nós poderíamos ter feito e eventualmente não o fizemos. Então, são assim, receitas, digamos, que esses homens já que nos antecederam
na evolução espiritual, deixaram para que a gente possa se autoanalisar, se ver, se espelhar no dia a dia nas nossas ações aqui na Terra. E para nós identificarmos tudo isso, é muito importante a gente fazer uma autoanálise, não é? A doutrina espírita tem nos auxiliado muito nesse sentido, especialmente os livros escritos pelo espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. Ela trabalha muito nos incentivando, nos orientando, nos ajudando a nós buscarmos dentro de nós as mudanças necessárias. E essa autoanálise, ela diz que vai desde o auto-perdão, né, até uma reflexão mais profunda do nosso passado, que está sempre presente em nós, para que essas mudanças se efetivem. Então, ainda hoje, é o contrário na Terra. Ao invés de nós nos analisarmos, de nos compreendermos intimamente para mudar esse comportamento, que é um estado de consciência mais profunda, o homem ainda na Terra está retornando quase que a olho por olho, dente por dente, em situações das mais vexatórias possíveis, né? Então, em verdade, quando nós não conseguimos nos perdoar, né, essa autopromoção íntima, nós não conseguimos perdoar também o nosso semelhante. E aí nós temos que ter uma preocupação, já lembrando, Ivone, que o nosso planeta está passando para uma mudança, para um mundo melhor, né? Então é importante essa reflexão íntima, buscarmos em nós desenvolver essas competências da fraternidade, da compaixão, do perdão, da fé, da tolerância, da misericórdia, especialmente, que é o tema de hoje, né, do perdão, para que nós possamos fazer parte desse caminhar em continuidade aqui no nosso planeta e, certamente, sermos também exemplo para os outros, né? Não só estarmos bem, mas também ajudarmos os nossos semelhantes a estarem melhores nessa esfera psíquica que é da paz, da harmonia, da bem-aventurança que nós precisamos ter em espírito, né? Sem isso, muitas lágrimas ainda serão derramadas, não é? Sem dúvida, o nosso planeta ainda é um planeta muito mais de sofrimento, e esse mesmo espírito que eu citei, que é a Joana de Ângeles, que é conhecido por demais, não só dos espíritas, mas mundialmente, né, nos diz, inclusive, que a dor, a lágrima, o choro é um remédio para nós. Olha que interessante. Nós nem sempre aceitamos, nós ainda nos achamos ruim, não gostamos, né? Mas o sofrer é sinônimo de reparar talvez um erro, né? As lágrimas são possivelmente para nós abrandarmos o nosso orgulho, diminuirmos o nosso egoísmo. Então nós nem sempre aceitamos, colocamos Deus algumas vezes em confronto, consideramos a vida, muitos de nós ainda uma vida única, uma vida que não segue, né? Então temos que ter a visão clara já de que a vida do espírito é eterna, depois que ele foi criado, não morre mais, e essas relações de harmonia devem existir para que em profundidade o bem-estar prevaleça na Terra e não ainda esses momentos tão sofridos como nós temos. Mas Jesus nos permite, através do Evangelho, qualquer um de nós, né, que possamos buscar justamente nos apaziguar, desenvolver a fé, praticar a esperança no amanhã, né, e o exercício do amor e da caridade fraternal, né? Esse é o objetivo de todos nós aqui na Terra. Rubens, nós agradecemos a sua participação por ter nos trazido todos esses esclarecimentos. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós queremos lembrar aos nossos amigos, telespectadores, que os textos, as mensagens do Momento Espírita se encontram no site da Federação Espírita do Paraná. Basta buscarem em momento.com.br. Nós agradecemos a todos que estão nos assistindo e nos reencontraremos no próximo programa.
Muita paz a todos.